História de hoje. Ontem à noite eu tive um sonho aterrorizante. O pesadelo que eu tô vivendo hoje é bem pior. Ultimamente não tenho dormido bem. Ontem à noite, cheguei em casa depois de mais um dia de trabalho totalmente sem graça, mas completamente exaustivo, e comecei a mesma rotina a qual me acostumei com cansaço há anos. Tomei banho, comi com lentidão uma refeição de micro-ondas que mal senti o gosto e fui para a cama, exausto. Mas, ao contrário de tantas noites ultimamente, não fiquei me revirando por longas horas, inquieto. Em poucos minutos depois de encostar a cabeça no travesseiro, peguei no sono. O sonho pareceu começar no instante em que fechei os olhos. Cercado pela escuridão, eu estava diante de uma mulher espectral, uma aparição pálida e cativante, tão incrivelmente grotesca que eu não conseguia desviar o olhar, mesmo quando sua aparência me assustava até a alma. Sua forma cadavérica era uma composição magra de ossos finos, membros mirrados e pele ressecada como pergaminho envelhecido. O toque cruel da morte há muito tempo destruiu características que eu de alguma forma sabia que eram objeto de grande desejo e inveja amarga antes que a mulher desse seu último suspiro. Em sua vida, ela teve beleza, mas em sua sepultura, ela não conseguiu escapar do toque indiferente da decadência e do preço desfigurante que ela cobrou em sua carne. Havia duas órbitas vazias onde um par de olhos havia murchado até o nada, mas eu ainda podia sentir seu olhar temível fixo em mim. Estava muito claro que ela não havia sido privada de sua capacidade de ver. Fios frágeis de cabelo fino e prateado caíam sobre os ombros mofados de um vestido preto reduzido a ruínas esfarrapadas pela podridão. Eu não queria nada mais do que proteger meus olhos da visão horrível, me afastar do horror diante de mim e correr o mais rápido que pudesse até que minhas pernas não me levassem mais, mas, em vez disso, continuei parado, impotente e congelado. Eu só podia observar, imobilizado por um medo mais poderoso do que eu jamais pensei ser possível, enquanto a mulher abria sua boca enrugada para revelar uma língua inchada de podridão e emitia um lamento fúnebre de profunda e imensurável tristeza. Onda após onda de desespero agonizante me invadiu. Fui engolido pela dor excruciante da aparição, pois ela penetrou em minha carne e na medula dos meus ossos e afundou em meu próprio ser, me envenenando com sua angústia até que eu me sentisse dolorosamente frio e tão pesado quanto chumbo. Por favor, pare! Eu gritei, desesperado para acabar com nossa tristeza compartilhada. Pare com isso, mas a aparição não teve piedade de mim e continuou a soltar seu lamento atormentado. Acordei encharcado de suor. Uma fresta de luar espreitava por entre minhas cortinas fechadas quando me sentei na cama. Tremendo, já sabendo que não conseguiria voltar a dormir. Liguei a televisão e tentei me acomodar em uma posição confortável, mas o início de uma dor de cabeça começou a latejar atrás dos meus olhos e minhas articulações pareciam estar cheias de estilhaços de vidro. Fiquei assistindo TV sem ânimo até o sol nascer, temendo totalmente a hora que se aproximava em que eu teria que começar a me preparar para o longo turno que me esperava. Embora eu quisesse muito ficar na cama e tentar dormir com a dor que me corroía o corpo, eu simplesmente não podia me dar ao luxo de faltar ao trabalho. Eu estava me preparando para sair quando meu telefone tocou. Olhei para baixo e vi que quem estava ligando era o Evan, um vizinho com quem eu cresci e que ainda morava ao lado da casa da minha infância. Terminei de colocar café na minha garrafa térmica e atendi. Alô, Evan, e aí, meu velho? Espero realmente não parecer rude, mas estou prestes a sair. Tudo bem se eu te ligar de volta esta noite? Isso não pode esperar, ele respondeu, e o tom grave de sua voz me fez parar no lugar. Receio ter mais notícias. Uma terrível sensação de pressentimento agarrou minha mão gelada em meu coração. O que aconteceu? Eu perguntei apreensivo, com medo do que seria a resposta. Evan suspirou. Acordei há alguns minutos quando ouvi as sirenes da ambulância lá fora. Elas estavam lá para o seu pai. A apreensão arrepiante no meu peito deu lugar quando meu coração começou a bater rapidamente. Eu agarrei a bancada da cozinha para me firmar. Eu me senti quente, enjoado e tonto ao mesmo tempo. Você, Minha boca lutou para formar as palavras. Você sabe o que aconteceu. Tudo o que sei é que o levaram para o hospital. Eu sei que seu pai sempre teve dificuldade em entender o telefone, então suspeitei que ele não tinha você listado como contato de emergência. Eu queria avisá-lo do que está acontecendo. Eu realmente acho que você precisa ir para lá o mais rápido possível. Eu não me lembro de muita coisa do resto da nossa conversa. Minha própria voz parecia estranha e distante quando agradeci a Evan por sua ajuda.
Lembro-me vagamente dele me garantindo que não havia problema e que ele sentia muito ser o único a dar notícias tão horríveis antes de desligar o telefone e pegar minhas chaves. A viagem de 1 hora para casa pareceu uma jornada muito mais longa. Eu temia não chegar ao hospital a tempo. O pai sempre fez da saúde uma prioridade, principalmente quando envelheceu. Ele corria diariamente para se exercitar, mantinha uma dieta equilibrada e nem uma vez eu o vi se entregar a uma gota de álcool ou fumar um único cigarro. Para ele ter sido atingido tão repentinamente foi o pior tipo de choque. Eu já havia experimentado uma dor abrupta e devastadora quando minha mãe foi morta por um motorista bêbado no verão em que completei 13 anos, quase 2 décadas depois. Ainda consigo me lembrar de cada linha sombria que foi gravada no rosto bronzeado do conselheiro do acampamento na manhã chuvosa em que ele me chamou em seu escritório para me dizer que eu estaria voltando para casa naquele dia. O pai era a única família que eu tinha, e a ideia de nunca mais poder vê-lo era devastadora além da medida. Por muitos anos, fomos apenas nós dois. Com ele indo, eu estaria verdadeiramente sozinho no mundo. Meus pés me levaram pelas portas do hospital, pelos corredores e para um elevador, até que finalmente cheguei ao quarto do pai. Quase desmoronei quando o vi deitado na cama do hospital. Meu pai parecia seu próprio fantasma, um fio frágil do homem que sempre me pareceu maior do que a vida. Eu gentilmente toquei sua mão. Suas pálpebras começaram a piscar. Pai, eu sussurrei suavemente. Eu estou aqui. Os olhos do pai se arregalaram com o som da minha voz. Embora o movimento parecesse causar-lhe grande dor, ele lentamente virou a cabeça para me encarar. Filho, ele roubou. Graças a Deus você está aqui, Evan. Da casa ao lado, me ligou. Tente descansar. Eu não vou a lugar nenhum, não. Há algo que preciso te dizer, podemos conversar sobre isso mais tarde. Agora, tudo o que importa é que você, não. O pai protestou. Apesar de seu estado frágil, sua voz era surpreendentemente aguda e insistente. Era um tom que eu raramente o tinha ouvido usar. Não há tempo a perder. Não vai demorar muito, não fale assim, pai. Eu queria apertar sua mão, mas meu pai parecia tão fraco que eu estava com medo de machucá-lo. Tudo vai ficar bem. Eu dei ao pai o que eu esperava ser um sorriso reconfortante, mas ele apenas balançou a cabeça com cansaço. Não, não vai. O pai fez uma pausa para respirar com dificuldade. Você teve um sonho ontem à noite? O que você teve? O pai insistiu. Não apenas um sonho, mas um pesadelo. Provavelmente o pior que você consegue se lembrar de ter. Meu sorriso caiu. O quarto do hospital de repente pareceu muito quente. O forte cheiro químico da solução de limpeza desinfetante grudou em cada molécula do ar, ele queimou em minhas narinas e desceu pela minha garganta quando eu respirei, enchendo meus pulmões com seu odor concentrado e me fazendo sentir enjoado. O pai leu minha expressão e soltou um suspiro silencioso. Eu sabia. Embora sua voz tivesse enfraquecido, ela carregava o peso pesado da resignação triste. Não há nada que possa ser feito. Eu olhei por cima do meu ombro, examinando o corredor atrás de mim em busca de qualquer sinal de um jaleco branco ou uniforme de enfermagem. Eu não entendia o que o pai estava dizendo, eu só sabia que algo profundamente perturbador estava acontecendo. Por favor, não tenha medo, filho. Essa é a razão pela qual eu nunca te contei nada disso antes, eu não queria te assustar. Eu pensei que estava fazendo a coisa certa e você estaria melhor não sabendo. Talvez tenha sido um erro. Pai, do que diabos você está falando? Você a viu? Sussurrou o pai. O fantasma em seu sonho, a mesma mão fria que havia agarrado meu coração antes voltou a me apertar em sua terrível garra mais uma vez. Eu nunca te contei, você não precisava, disse o pai. Você não é a primeira pessoa a vê-la. Ela apareceu nos pesadelos de nossa família por décadas. Quando um parente está prestes a morrer, um de nós sonhará com ela. É por isso que ela veio até você. Você e eu somos tudo o que resta, e meu tempo está se aproximando rapidamente. Eu olhei para meu pai incrédulo. Pai, sinto muito, mas isso simplesmente não é possível. Coisas assim não são reais, foi quase exatamente o que eu disse quando seu avô me contou sobre ela. Eu tinha mais ou menos a sua idade naquela época. Ele disse que a tinha visto em um sonho quando era pequeno, na noite anterior a sua mãe ser baleada durante um assalto à mão armada na lanchonete onde ela servia mesas. Eu não acreditei nele, é claro. Sua mente estava começando a falhar e ele misturava suas memórias e dizia todo tipo de coisas estranhas.
Eu disse a ele o mais gentilmente possível que fantasmas e premonições só existem em nossas imaginações, e ele me disse que eu descobriria o quão errado eu estava um dia. E eu descobri, apenas alguns anos depois, quando tive um sonho meu e o vovô teve seu ataque cardíaco final. No dia seguinte, eu enxuguei gotas de suor da minha testa com as costas da manga e tentei engolir o nó na minha garganta. Se o que você diz é verdade, então isso significa que alguém saberia que a morte estava chegando toda vez que um de nossos parentes morresse. O pai assentiu solenemente. Então, por que não avisar todos da família e tentar impedir que isso aconteça? Isso não funciona. Lembra do acidente da sua tia Ellen? Eu balancei a cabeça. Vários meses após o funeral do meu avô, a tia Ellen, a esposa do irmão do meu pai, sofreu uma convulsão e fraturou o crânio em uma queda. O tio Dean morreu de complicações da gripe não muito tempo depois de sua morte. Dean me ligou no meio da noite, em pânico e completamente fora de si. Ele teve o sonho, você vê, e sabia o que isso significava. Ele me disse para não colocar o pé fora de casa, que ele ia fazer ele ligar para o trabalho e ficar em casa ao seu alcance o tempo todo. Ela me ligou algumas horas depois e me disse que meu irmão tinha perdido completamente a cabeça. Eu disse a ela para apenas concordar com isso por um dia, que ele ainda estava lutando para aceitar a morte de nosso pai e aterrorizado com a ideia de perder mais alguém, e jurei que se ele ainda estivesse agindo de forma irracional amanhã, então eu iria lá pessoalmente e faria ele ouvir a razão. Ela relutantemente concordou. E então o que? Ela desligou o telefone, foi tomar banho e bateu com a cabeça na lateral da banheira. Nunca teve uma convulsão antes em sua vida. A autópsia encontrou um tumor em seu cérebro. Bem, isso significa que era apenas uma questão de tempo antes que algo assim acontecesse. Por mais trágico que tenha sido, não teve nada a ver com alguém ter um sonho ruim, talvez. Mas eu fui para a cama menos de um mês depois e sonhei com a mulher pela segunda vez. Ela soltou esse gemido horrível. Eu me lembrei do gemido horrível do meu sonho e senti arrepios na minha pele. Eu corri pelo corredor para ver como você estava. Quando vi que você ainda estava dormindo em sua cama, liguei para Dean. Ele nunca atendeu o telefone. Eu disse à sua mãe confusa que eu tinha que ir vê-lo e corri antes que ela pudesse até perguntar o que estava acontecendo. Quando cheguei à casa dele, bati na porta antes de usar a chave reserva sob o capacho para entrar. Eu o encontrei jogado na mesma banheira onde sua esposa havia caído. Ele tirou a própria vida. Eu franzi a testa, lutando para entender as palavras do pai. Mas você me disse que o tio Dean estava doente. Você disse que ele estava com gripe, e foi por isso que ele parou de nos visitar antes de morrer. Sua mãe e eu achamos que você era muito jovem para entender. Meu irmão ficou tão desolado com a morte de Ellen que mal saía da cama. Não comia, não conseguia dormir, se recusava a ficar conosco, não importa quantas vezes eu implorasse. Eu sempre me arrependi de não ter feito o suficiente para ajudá-lo, assim como cheguei a me arrepender de não ter te contado a verdade sobre tudo há muito tempo. Um pensamento angustiante de repente me ocorreu. Pai, a mamãe sabia de alguma coisa? Ele virou a cabeça para longe de mim. Nós não falávamos sobre a mamãe com frequência, mas eu sabia que o pai ainda sentia muito a falta dela. Ele nunca mais foi o mesmo desde uma viagem noturna à loja da esquina perto de nossa casa que a levou embora de nós. Você teve um sonho antes do acidente dela. Eu me inclinei sobre a cama do pai para ver seus traços contorcidos em uma carranca ferida, lágrimas silenciosas escorrendo por suas bochechas. Eu tropecei para trás tão rapidamente que quase derrubei minha cadeira. Por que você não a avisou? Eu gritei. Lágrimas quentes de raiva e devastação picaram nos cantos dos meus olhos. Você sabia que algo ia acontecer. Você poderia ter impedido. Eu tentei. O pai gritou. Nós estávamos discutindo. Eu adormeci e tive o sonho, e acordei para encontrar um bilhete dela. Ela escreveu que ia dar uma volta para clarear a cabeça. Eu pulei da cama e dirigi por aí procurando por ela. Foi quando eu vi a destruição e o pai engasgou com um soluço. Eu afundei de volta na minha cadeira, completamente exausto pelos acontecimentos do dia. Entre a série esmagadora de emoções que eu havia sofrido nas últimas horas e o cheiro forte de água sanitária no ar, a enxaqueca martelando minha cabeça parecia estar se intensificando a cada respiração que eu respirava. Por que você nunca me contou a verdade? Eu perguntei calmamente. Sobre a mamãe, sobre tudo isso, sinto muito, sussurrou o pai. Eu pensei que estava te protegendo, mas por que nós?
Por que nossa família? Eu me fiz a mesma pergunta. O vovô só falou comigo sobre ela uma vez, e Dean disse que ele também não contou muita coisa. O que mais o vovô sabia, ele levou para o túmulo. Tudo o que posso imaginar é que a resposta tem algo a ver com os rumores que ouvi quando era criança sobre um negócio em que meu avô esteve envolvido. O que era, supostamente, ele trabalhava para uma casa de crianças sem licença que mais tarde foi fechada. Os métodos que eles usavam para conseguir bebês, bem, eram cruéis. Sua tática usual era enganar mães solteiras em dificuldades para assinar a custódia temporária de seus bebês para casa até que elas se recuperassem. Apenas para imediatamente adotar os bebês para famílias ricas em acordos por baixo dos panos. Às vezes, eles sequestravam bebês de famílias que viviam na pobreza, fingindo ser assistentes sociais que ofereciam assistência. E às vezes, se uma mãe resistisse, eles faziam o que fosse preciso para separá-la de seu filho. O trabalho do meu avô era trazer 4 bebês por mês. Ele foi empregado na casa das crianças por quase 15 anos. Eu acho que a raiz do tormento de nossa família está em algum lugar sob toda a dor que ele causou. Eu pisquei, surpreso com a revelação hedionda. O pai se afastou da maior parte de sua família quando era jovem e raramente os mencionava quando eu estava crescendo. Agora eu entendi o porquê. Você está dizendo que acha que estamos amaldiçoados, estou dizendo que a dor é uma emoção poderosa, e a raiva também é. Talvez ambos possam persistir muito depois que uma pessoa se for. Ficamos em silêncio por vários momentos antes de eu falar novamente. E agora? Eu finalmente perguntei. Eu devo apenas sentar aqui impotente e esperar você morrer? O pai tentou estender a mão para mim. Apenas para descobrir que estava fraco demais para levantar a sua. Não é tão simples, filho. Sua voz ficou fraca. Estava claro que nossa conversa lhe custou o que restava de sua força, mas você disse que não há nada que ninguém possa fazer. Eu não te contei tudo isso porque estou morrendo. Filho, estou tentando te avisar, eu não entendo, não foram as dores no peito que me acordaram esta manhã. Foi o sonho que eu tive. Eu congelei. Meu estômago caiu quando uma realização horrível surgiu em mim. Pai, o que você está tentando dizer? O fantasma, sussurrou o pai, com os olhos cheios de tristeza. Eu também a vi. A mulher cadavérica dos sonhos é uma imagem que vai me assombrar por semanas, e a revelação final de que o pai também a viu é de dar um nó no estômago. O que mais me pegou foi a evolução dessa maldição, se assim podemos dizer. Começa como um presságio de morte, mas vira uma teia de culpa, segredos e consequências hereditárias. A história do avô e da casa de crianças ilegal acrescenta uma camada de justiça poética sombria que transforma o terror em algo quase mitológico. E o final? A ideia de que o autor é o próximo da lista, e que seu próprio pai sabia, cria um clima de angústia pura, perguntas que não saem da mente. 1. A mulher fantasma é uma vingança coletiva das crianças roubadas. 2. O que acontece se o protagonista tiver um filho? A maldição continua? 3. Será que a única escapatória é quebrar o ciclo de silêncio da família?